Seja muito bem-vinda ao podcast da Psicóloga Sincera. Meu maior objetivo aqui é te libertar, mulher, das inúmeras amarras que essa sociedade patriarcal nos impõe, na tentativa de, assim, também me libertar, nem que seja um pouquinho. Meu nome é Tarsila, eu sou psicóloga, pesquisadora do campo da resiliência e agora também sou podcaster. E aqui a gente vai falar sobre saúde mental, sobre resiliência, criatividade e libertação da mulher. Bora começar? Hoje nós estamos com uma convidada muito especial e muito querida, que é a Patrícia Oliveira. E aí, assim, como as apresentações aqui nesse podcast são afetivas, eu vou começar falando de como eu conheci a Patrícia, de como que surgiu a ideia de convidá-la. E assim, a Patrícia é uma colega do doutorado, né? Ela também está fazendo doutorado em psicologia, ela também é pesquisadora do campo da resiliência, psicóloga clínica e dá aula, professora da Unicristos. Então, como é que a gente se conheceu? A gente se conheceu no doutorado. Antes de entrar no doutorado, eu nem conhecia a Patrícia e já precisei de uma ajuda ali com o meu projeto na maior cara de palma, deu uma mensagem. Oi, Patrícia, eu não te conheço, mas tu poderia me ajudar nisso? E aí, porque uma coisa que a gente tem que ter para fazer pós-graduação é cara de pau. Aí a Patrícia, na hora, solista, me ajudou. Aí quando a gente entrou, a Patrícia entrou um semestre antes que eu. Quando eu entrei, a Normanda, muito sábia, sugeriu para a gente conduzir juntas um grupo de estudos sobre família, que é um grupo do Les Plexus, que inclusive é aberto ao público, né? Que a Patrícia já conduzia há bastante tempo. E aí eu entrei nessa com ela e foi aí que a gente percebeu que tinha sintonia, de que as conversas entre a gente funcionava, né? Aí a gente começou até a brincar. Temos um episódio no final de cada grupo de estudo. E aí nas nossas conversas surgiu aí depois essa decisão de criar o podcast. Eu falei, não, tenho que levar a Patrícia, porque a gente é boa, né? A Patrícia é muito boa de conversa, e não só quando a gente está falando sobre a psicologia, mas na vida, né? Quando a gente se encontra para tomar um café. Então as coisas fluem. Eu sabia que seria maravilhoso. Então, Patrícia, antes de falar sobre o tema desse episódio, eu vou deixar você se apresentar, dizer as suas primeiras palavras, falar um pouco da sua pesquisa. Conta pra gente quem é Patrícia. Ai, perfeito, né? Primeiro eu quero agradecer muitíssimo pelo convite, né? Tarsila, você foi um presente no doutorado, né? Na pós-graduação. Como você falou, a gente precisa ser cara de pau, então a gente precisa de pessoas ao nosso lado, né? E uma coisa que eu aprendi dentro da pesquisa é que pesquisa não se faz sozinha, né? Então, você é esse braço forte para mim dentro da graduação, né? Fiquei muito feliz de te encontrar. Eu já te conhecia, você não me conhecia, mas eu já te conhecia. Já conheci os teus textos, né? Tarsila é famosa dentro do laboratório. Então, quando você me procurou, foi um prazer enorme, né? Te auxiliar naquele momento de entrada. Né? Quanto a quem sou eu, né? Sou psicóloga, sou formada em psicologia pela Universidade de Fortaleza, mestre em psicologia pela mesma universidade, e hoje é onde eu faço doutorado, né? A minha pesquisa hoje é sobre profissionais da rede de proteção voltado para o adolescente, né? Então eu tenho trabalhado de como que esses profissionais podem promover a resiliência nos adolescentes, que é o público-alvo deles, né? Adolescentes em vulnerabilidade social, né? Então, na pesquisa, eu tenho feito isso, né? Fora isso, como você disse, eu sou psicóloga clínica, sou gestalterapeuta, e eu trabalho com vários públicos, né? Desde lá da infância até a vida adulta e passando por casais também, né? Então, esse hoje tem sido o meu foco dentro da clínica, né? E aí, assim, falando em casais, Ah, né? A Patrícia atende casais hoje em dia tem crescido mais essa procura de casais por fazer terapia. Então já fica a dica aqui de uma terapeuta de casais. E aí o nosso tema tem tudo a ver com isso, né? Eu chamei a Patrícia aqui hoje para a gente conversar. Se é a pergunta que não quer calar, assim, a pergunta de US$ 1 milhão, que é possível ser uma mulher feminista e estar em um relacionamento saudável com um homem, ser uma mulher hétero, feminista e estar em relacionamento, né? Então, eu quis trazer essa provocação, porque é algo que nos permeia, a gente que estuda feminismo, a gente que vive relacionamentos, e a gente sabe que
o machismo ele é tão arraigado, é tão estrutural, que certamente ele vai aparecer nas relações amorosas. Né? E às vezes ele aparece de uma forma mais incisiva, mais violenta, mas aí a questão, e aí você já vai começar a responder, né? É possível? Como é possível? Sim. Eu vou vender meu peixe e vou dizer que é possível, sim, né? Quero dizer que eu sou prova disso, né? Eu me relaciono há 15 anos, né? Com a mesma pessoa, né? Tô há 15 anos juntas, 10 anos de casada, né? Na mesma casa. Então, dentro da minha experiência, eu quero defender que sim, é possível. Né? Mas a minha ideia aqui não é romantizar isso e dizer que eu encontrei o homem perfeito e que as coisas foram dadas pra gente e a gente tem funcionado por conta disso. Né? Porque relacionamento é construção. Né? Então é um construir eterno, né? Então a gente está o tempo todo nesse processo de se desenvolver, de pensar, né? E como você disse, o machismo é algo muito arraigado, né? Está muito dentro da gente, não só dentro do homem, mas dentro da mulher. Então, dentro desses 15 anos, obviamente a gente teve episódios, né? Que apareceu ali uma fala, uma brincadeira, um certo comportamento que acende o sinalzinho vermelho, né? A bandeira vermelha sobe. E aí é esse processo de pensar, de refletir e dizer, né? Isso é algo importante para mim, isso é algo sério, ou é algo que a gente pode, né, que eu já vou acabar com tudo, né? Ou não, é algo que pode ser conversado, é algo que pode ser pensado, é algo que a gente precisa, enfim, dialogar sobre aquilo, né? Para que a coisa continue funcionando, né? Então, assim, respondendo de maneira direta a tua pergunta, eu diria que sim, é possível, né? Mas que é desafiador. E para ambos os lados, né? Não tô querendo só apontar o dedo pro homem, né? Dizer, o homem é hétero, né? A gente tem várias piadas nesse sentido, né? Do homem hétero é isso, é aquilo, né? Mas dizer que a mulher também tem parte disso, né? Então, se ela ocupa esse espaço, né? Se ela se deixa levar por essa onda de eu preciso assumir um certo papel dentro da minha casa, dentro da minha família, preciso mostrar para a sociedade uma certa forma de funcionar, eu vou estar dando espaço para mais machismo, para mais misoginia, né? Então, eu acho que seria por aí. E um ponto importantíssimo que você trouxe foi esse de que todos nós, homens e mulheres, têm algo de machismo, porque a nossa socialização foi Sim. assim. Então, a gente nasceu, cresceu num determinado contexto histórico, social, que afirma de todas as formas que o homem é superior à mulher. Né, em mensagens, sejam em mensagens diretas ou indiretas. Então, a criança, ela começa a falar e ela já vai absorvendo as normas culturais, as crenças culturais. Daí é impossível você simplesmente ficar e passar isento. A gente não consegue escapar à nossa cultura. E se é isso que está posto na cultura, é isso que a gente vai internalizar. A sorte é que a gente também está transformando a cultura ativamente. E aí o grande ponto que eu acho que é essa disponibilidade para se questionar, para desconstruir. Porque nós mulheres que queremos um mundo mais justo para as mulheres, nós também estamos desconstruindo o nosso machismo diariamente. E aí a questão é essa: quem quer fazer o trabalho, quem tem essa disponibilidade de fazer o trabalho, tanto a gente que vai tentando se desconstruir, que vai tentando se desamarrar, né? E isso é um trabalho para a vida inteira. E para os homens também é assim. Então, quando você fala do seu relacionamento, me chama a atenção essa coisa que, vamos, aconteceu uma coisa aqui que chamou a atenção. Vamos conversar sobre isso, porque ninguém chega pronto para uma relação. Ninguém está pronto. É a vida inteira construindo. Então, é conversar sobre isso, é entender que aquilo, determinado comportamento, que às vezes é uma piada, é uma coisa simples, mas tem uma raiz machista e que não dá para descartar as pessoas porque elas têm algum pensamento machista, porque aí nem até a gente teria que ser descartada, né? Mas de ir construindo. E eu acho que tem pessoas que não têm essa abertura.
tem homens e mulheres que acreditam que é assim e pronto. O papel do homem é ser o provedor, o papel do homem é ser viril, é trair muitas vezes, é mostrar o poder dele por meio de dinheiro, por meio de opções de parceiras sexuais. E aí tem gente que não está disposta a desconstruir essa imagem, não, que tá achando bom, tá Sim. confortável ali no patriarcado, não quer destruir. Sim. Então, eu acho que um ponto importante para que essas relações saudáveis, seguras, sejam construídas entre homens e mulheres, sendo que a mulher é feminista e o homem também está disposto a ser um feminista, um aliado na causa, é justamente essa disposição para o diálogo, para essa desconstrução. E o que mais que é importante? Assim, você falou já de alguns desafios, mas dessa importância do diálogo, da construção, sim, e o que é mais que você acha que é importante para um relacionamento saudável? Tecila, quando você começou a falar, inclusive, sobre a questão da terapia de casal, né, você falou de uma busca maior, né, que hoje a gente tem pensado mais sobre isso, e aí eu fiquei pensando que é por conta... Por que não buscava isso e por que hoje estão buscando, né? Por conta de uma naturalização. Né? Então, eu acho que o primeiro ponto é essa desnaturalização, né? Tanto do que é um relacionamento, do que é o papel do homem, do papel da mulher, né? Dos papéis de gênero. Então, pensar que a gente pode reconstruir isso que já foi tão dado para a gente. Né? Então, dentro de um relacionamento, é necessário que a gente tenha abertura para conversar, que a gente tenha abertura para discordar, que a gente tenha abertura para dizer isso não funciona, né? Vamos pensar numa outra forma. E muito de confiar também né? Isso é delicado, né? Porque eu ia dizer confiar nos instintos, né? Então, confiar no que é que a gente sente, confiar no que está acontecendo, porque a mulher muitas vezes vive, e aí eu vou trazer para o lado da mulher, principalmente, muitas vezes vive relações abusivas e fica com aquele mal-estar, mas entende que é algo natural, é algo que faz parte, é algo que é esperado dentro do relacionamento, né? Então, por isso eu digo de confiar no que está sentindo, né? Olhar para isso, olhar para esse incômodo, né? E aí, com base, né? E aí vai procurar terapia, vai procurar outros espaços onde possa elaborar aquilo, né? Para poder tomar uma decisão ali e avaliar o que está acontecendo dentro desse relacionamento, né? Então, dentro de um relacionamento, também isso foi dado como muito natural, né? E dentro do relacionamento heterossexual mais ainda, né? Desde que a menina nasce, já começa a dizer o namoradinho, quando o menino nasce a namoradinha, já imagina que vai casar, que vai ter filhos, aquele processo todo do desenvolvimento humano, né? Da forma como foi vendido pra gente, né? Então, nasce, cresce, se reproduz e morre, né? Então, só tem uma forma de funcionar. Então, a gente tem que pensar nessa desnaturalização desse processo e pensar que existem outras formas de existir, existem outras formas de relacionar que precisa ser pensado mesmo, né? Não é só seguir. Minha mãe se relacionou dessa forma e aí eu vou me relacionar do mesmo jeito, né? Minha mãe me ensinou isso e eu vou funcionar da mesma forma, né? Quando você estava falando, eu fiquei pensando aqui. Quem cresceu em lar com irmãos de gêneros diferentes percebe isso muito claramente. Né? A forma como os pais tratam, a forma como é dado tarefas domésticas, a forma como é exigido questões de brincadeiras, né? Você falou desde que a criança começa a falar, né? Ela já está ali absorvendo desde sempre. Então, quem tem irmão do gênero oposto percebe isso de forma muito clara dentro de casa desde muito cedo, né? Às vezes não consegue verbalizar e entender isso. Né? Mas percebe que é muito diferente a forma como a gente vai colocando o homem e a mulher no mundo, né? Digamos assim. É porque a menina, quando ela nasce, ela já vai sendo estimulada para atividades de cuidado. Então, é a boneca, é a cozinha de brinquedo, quais são os brinquedos do menino? É um soldadinho de guerra, é um carro, é um caminhão. Então, assim, isso é algo muito óbvio, mas eu acho que ainda precisa ser dito. Sim. O quanto nós somos educadas desde o nascimento, talvez até de antes do nascimento, ali na barriga da mãe, no banho de linguagem, para ter um relacionamento, para ser escolhida por um homem ou para ter um relacionamento.
né? E para cuidar das pessoas. E aí muita gente acha, que é uma ideia que eu acho importantíssima também de desconstruir, que nós somos naturalmente assim. As mulheres são naturalmente cuidadosas e amorosas, e os homens são naturalmente mais violentos e mais propensos a atividades que sejam lógicas, mais propensos a fazer coisas de trabalho. E isso não é verdade, são comportamentos aprendidos. A gente aprende que o foco da nossa vida é um relacionamento, porque a gente não vai ser totalmente reconhecida na sociedade se a gente não tiver um relacionamento. E eu digo isso, isso é absurdo, Tessila, que tu tá passando. Não é, porque eu sou uma mulher de 39 anos, solteira, e eu já vivi muita pressão social por causa disso. E eu tenho amigas que também são solteiras nessa faixa etária e que vivem muita pressão, mas as situações assim bizarras, né, das pessoas perguntar, tu realmente não vai casar? Tipo assim, ficou pra titia mesmo, né? Então, assim, a gente sofre muito essa pressão. O homem, ele tá tranquilo com relação a isso. Ele sofre outras pressões porque ele também é uma vítima do machismo de certa forma. Então, ele sofre a pressão de ser o provedor. Mas tudo isso são comportamentos aprendidos que podem ser desaprendidos, que eu acho que é isso que você trouxe, né? E a gente precisa, e dá trabalho desaprender. Porque já tá muito estabelecido, né? Então, assim, começa na infância, mas a gente vê quais são as profissões que as pessoas seguem, né? A psicologia é composta de quê? De mulheres, né? A maioria, nós somos majoritariamente mulheres, né? A enfermagem, que é uma profissão do cuidado, majoritariamente de mulheres, né? A gente vai para a engenharia, que é a questão mais exata, mais lógica, mais direcionada, majoritariamente de homens, né? Então, a gente entende isso como natural, mas se a gente fizer esse esforço um pouquinho de voltar, né, e olhar como que a gente foi socializado, olhar o que a gente foi ensinado, olhar o que foi colocado como importante para cada um desses gêneros, né, a gente vai entender que existe um porquê da gente chegar na psicologia e dos homens estarem chegando na engenharia, por exemplo. Né? Existe algo que foi construído. E eu acho muito dessa ideia do construído por conta disso, né? Se foi construído, pode ser reconstruído, né? Pode ser demolido, inclusive, que eu acho que a ideia do patriarcado é essa, né? A gente precisa demolir isso, precisa destruir isso para construir algo novo, né? Construir algo que funcione de uma maneira mais justa, né? De uma maneira mais interessante para todos os lados, né? Porque, como você disse, também tem essa pressão em cima do homem, né? Não é só da mulher, né? A gente acaba ficando mais vulnerável por conta de violências extremas, né? Feminicídios, outras coisas desse sentido, né? Mas o homem também vive isso, né? Ontem eu estava conversando com uma colega sobre isso, sobre a questão dessas piadas, né? Então a gente estava falando assim, eita, cuidado que daqui a pouco a gente está sendo tóxica, né? Com essas piadas, com forma de falar do homem hétero, né? Às vezes a gente até brinca que é reparação histórica, né? Soltar esse tipo de piada. Mas o que a gente está querendo construir, né? A gente está querendo construir essa parte, né, entre o homem e a mulher? Não, né? Eu estou no relacionamento heterossexual. E eu acredito, né? Eu gostei da palavra que você usou, que foi aliado. Eu acredito que a gente é aliado nessa luta, né? Eu acredito que eu preciso funcionar, né? Eu preciso brigar por isso, mas eu preciso que ele também faça isso também, né? Então a gente funciona enquanto aliado, inclusive de se defender em experiências sociais, né? Então, assim, eu tenho várias experiências, você falou, né? Uma mulher de 39 anos solteiras e tuas amigas, o que você já escutou por aí afora, né? Eu já escutei, por exemplo, que eu não sou mãe, né? Então, não tive filhos, né? Casei há 10 anos. Como assim casou há 10 anos e não teve filho até hoje? Né? Então, eu preciso, inclusive, do apoio dele nesse sentido. De dizer, não faz sentido pra gente ter filho. Não é uma questão dela, porque não é uma obrigação dela, né? Foi uma escolha da gente enquanto casal, né? Então, quando perguntam, né? Quando colocam ele muito muito no céu, assim, né? Porque ele faz coisas em casa, porque Nossa. ele não cobra questões minhas, né? Você tem que funcionar desse jeito, porque ele deixa eu sair. Sim, ele deixa tu sair Ele sozinha, deixa eu mulher. sair Que sozinha. sorte a tua! Ontem eu saí sozinha com uma amiga. Meu Deus, né? Então, assim, Que homem maravilhoso! nossa, perfeito, né? Então, essa ideia de que. Então, ele não compra essa ideia, né? Então, ele diz: não, eu não sou maravilhoso por conta disso, eu sou maravilhoso por conta de outras coisas, né? Mas por conta disso, não, né? Então, ele compra essa ideia junto comigo, então eu não me sinto sozinha também, né? Eu não me sinto Nossa, carregando tudo isso só pra muito mim. importante isso.
Muito importante. E aí eu queria também voltar um pouco no assunto que você trouxe, que é da relação abusiva, né? A gente está falando aqui de relacionamento saudável. Você está trazendo um pouco da sua história de vida, inclusive com dificuldades que você enfrenta. E, aliás, antes de falar da relação abusiva, eu queria falar do quanto é quase que uma, para algumas mulheres, é quase que uma escolha. Tipo assim, talvez eu fique só por mais tempo, porque eu não quero entrar num relacionamento que seja muito machista. Sim. Então, existe uma coisa aí de eu quero ser livre, então talvez eu não consiga ter um relacionamento. Às vezes pode ser que não tenha, porque a quantidade, se a gente pensar numericamente, a quantidade de aliados é menor Sim. do que a quantidade de homens que estão ali se defendendo Sim. da autonomia, dessa autonomia toda que as mulheres têm conquistado para si, né? Então, esse é um ponto importante. E o outro ponto que eu queria te pedir para a gente entrar um pouco era dessa questão do relacionamento abusivo. Como é que você percebe essa dinâmica, né, na clínica mesmo? Qual é a relação? A gente não tinha pensado nesse ponto, eu sei, mas eu sei que a gente consegue refletir aqui. Qual é a relação dessa estrutura patriarcal com muitos dos relacionamentos abusivos que a gente acompanha? Sim. Acho que eu vou voltar para essa questão da naturalização, né? Então, assim, eu atendo na clínica adolescentes que estão iniciando nessa vida amorosa, né? Estão começando a se relacionar, estão ali conhecendo, estão vivendo isso, e às vezes é muito confuso para eles, porque eles têm como referência, inclusive, o relacionamento dos pais, que nem sempre é um relacionamento saudável, né? Então, muitas vezes, a adolescente menina, né, no caso, ela chega falando coisas e ela fica em dúvida. Será que isso foi abusivo? Né? Porque já tem uma mente diferente nesse sentido de entender que existem relacionamentos abusivos, que ela não precisa aceitar determinados comportamentos, mas ao mesmo tempo ela fica, tá, mas se eu for escolher muito, né, vou ficar pra titia, né? Não vou me relacionar com ninguém, porque homem é tudo igual. Eu digo, opa, já está reproduzindo uma fala que naturaliza isso, e se homem é tudo igual, eu não posso fazer nada. Uhum. Não, existem homens diferentes. E existem homens que estão abertos a pensar de forma diferente. Por mais que haja, né, que seja levado junto com a corrente, digamos assim, agindo dessa forma mais machista, né, dessa forma mais tradicional, talvez, existe uma abertura de mudança. Né? Eu também não quero cair na ideia de que eu vou ser professora, né? Aquela história de ONG, de homem, né? Então preciso encontrar a mulher certa. Não, a ideia não é essa, né? Mas que a gente construa algo juntos, né? Então, assim, eu não preciso estar dando aula, eu não preciso estar ensinando, eu não preciso estar o tempo todo corrigindo. E isso precisa ser muito. É uma linha muito tênue, né? De até onde faz sentido. Para mim, tá dizendo, não age desse jeito, essa piada não foi legal, isso que você falou não é interessante, né? Vamos pensar sobre isso. E tá o tempo todo fazendo esse movimento, o tempo todo tendo que corrigir, o tempo todo tá tendo que... Ele tem que fazer o trabalho de casa dele. Exatamente. Ele tem que fazer. Agora, é lógico que tem coisas que ele não vai perceber, que ele só vai perceber se você comunicar. Sim. Porque justamente era naturalizado. Então, para desnaturalizar, precisa de comunicação. Sim. Que é outro ponto que é fundamental para relacionamento saudável. Tem que haver comunicação. E uma coisa que você falou é o corpo fala. Então, nós, quando a gente se sente extremamente desconfortável com a situação, pode ter certeza que ali a gente não está sendo tratada com respeito, com cuidado, Sim. com amor, na maioria das vezes. Se isso for algo muito constante, muito repetitivo numa relação, né? Então, uma relação que você tá, que o teu sistema nervoso tá o tempo todo entrando ali em parafuso, né? Você tá o tempo todo vivendo situações que trazem uma descarga emocional, gente, vamos ouvir. Porque não é isso que tu trouxe, achei fundamental. Não é normal. E tem muito a ver com as relações abusivas, né? Sim. Que era o ponto que eu tava querendo que a gente explorasse mais. Né? Assim, né, com o adolescente é muito isso, porque ele sabe, ele já tem mais noção do que é um relacionamento abusivo, ele já tem mais informação sobre isso, mas o perfil, a pressão da sociedade ainda é muito grande. Né? Então, assim, ele é muito bom, olha o que ele faz contigo. Né? Olha como ele é legal, olha como ele deixa, olha como ele não reclama, né? Olha como ele é um filho bom, né? Que tem essa história, se for um filho bom, vai ser um bom marido, né? Mas em que sentido isso, né? Ele é um filho bom porque trata bem? Ele trata bem o mínimo,
né? Então, ele é um filho bom, mas a mãe precisa estar fazendo tudo para ele, né? A mãe trata como bebê, né, mesmo sendo adulto, e aí exige-se isso da mulher também, né? Então acho que é muito isso de estar observando, acho que você trouxe isso no início, né? De estar observando, de estar refletindo, de ter esse questionamento constante, né? Eu digo que nadar contra a corrente cansa, sabe? Oh. Então, às vezes, a gente se deixa levar por essa corrente até para descansar, até para poder ter mais força para dar mais braçadas, né? Então, é esse constante processo de estar se questionando, talvez em algum momento eu precise respirar e vou dizer, isso eu vou deixar passar, essa briga não vale a pena, Uhum. mas para criar uma força mesmo, para depois eu dar mais braçadas e conseguir nadar e chegar mais longe. Né? Então, eu acho que o adolescente é isso, né? Dentro desse perfil de primeiro relacionamento. Né? Ele tá ali se experimentando, ele tá conhecendo, e a gente tá ali para quê? Para mostrar que existem outras referências. Né? A referência não é só a mãe, não é só a avó. Né? Tem outras formas de se relacionar, tem outras formas de pensar esse relacionamento, de ser esse relacionamento. Né? Então, é isso mesmo de perceber. Né? E aí, sobre o relacionamento abusivo, tem essa questão da sutileza. Né? Que a gente fala, relacionamento abusivo nenhum começa com tapa na cara. Né? Uhum. Porque senão não caminhava. Então, é isso de olhar pro que está sentindo, olhar pro incômodo dos amigos, às vezes. Os amigos são os primeiros a perceber. Né? A dizer, tá me afastando, tá se afastando da gente. Né? Ah, não gostei do jeito que ele falou com você, não gostei do jeito que ele te tratou. Né? Então, é isso de perceber o que está sentindo, de perceber o incômodo que está gerando também ao redor, né? E de ter espaços para conversar sobre isso, né? E de elaborar isso também. Caramba, assim, eu acho que esse é um ponto que perfeito. Tipo, de observar o incômodo dos amigos, de observar o distanciamento dos amigos, porque é uma tática de muito usada em relacionamento abusivo, né? Primeiro você isola a pessoa, você destrói a autoestima dela, que é para ela não ter condições de sair. Geralmente quem escolhe sair ainda é a pessoa que é abusiva. E uma coisa que eu acho importantíssima de esclarecer que você trouxe. Os adolescentes têm alguma noção do que é relacionamento abusivo, machismo, então eles entram ali com essa vantagem, vamos dizer. Mas a gente não escapa, e eu quero dizer isso, eu tenho 39 anos, eu tenho uma consciência legal que vai ser construída até o resto da vida sobre essas questões. E mesmo assim, eu me pego, às vezes, em situações que não foram legais comigo. Então, eu não estou isenta, né? Não é porque eu estudo sobre isso que eu estou isenta, porque isso tem uma camada que é mais inconsciente mesmo e que está enraizada nessas Uhum. questões sociais, nesse machismo estrutural e também na nossa história de vida, na nossa Uhum. história de abandono, Sim. de muitas vezes ter tido um pai ausente, porque antes os pais não realmente eram bem mais ausentes do que hoje. Então, assim, vem de muita coisa, né? Um relacionamento que se torna abusivo, ele vem de muitos. Tem muita coisa enraizada ali, por isso mesmo é muito difícil de sair. Mas observar como as pessoas estão reagindo, levar em consideração como as pessoas estão reagindo, de fato, é fundamental. Sim, você falou, é o mecanismo do abusivo, né? E esse abusivo também precisa ser trabalhado, né? Então, isso é uma tecla que eu tenho batido muito, porque a gente só rechaçava isso, né? Ah, é o violento, é o abusivo, joga de lado, né? Mas se a gente vai rechaçar, você falou, né? Os aliados são menos, né? Então, se a gente vai rechaçar todo e qualquer homem que tem algum tipo de comportamento abusivo, né? Por menor que seja, a gente vai estar jogando fora pessoas que podiam ser aliadas. Né? Então a gente precisa realmente trazer, conversar, pensar sobre, né? Enquanto um grupo mesmo, né? Um grupo que possa estar pensando sobre, falando sobre isso, assim como a gente está aqui. Né? Você falou da questão de história de abandono, né? Você falou de questões inconscientes, né? Questões inconscientes, sociais, culturais, né? Que são muito maiores do que a gente. Né? Então você fala de maneira muito firme, né? Tenho 39 anos e sou solteira. Né? Mas não é todo mundo que sustenta isso. Né? Então, assim, eu preciso me relacionar com alguém. Né? Você falou de histórias de abandono, de histórias relacionadas ao pai. Né? A gente conversava muito isso no grupo de família. Né? O que é uma família? Né? Se eu entendo que família eu preciso ter um pai para o meu filho, se eu entendo que eu sozinha não sou suficiente para ser família dessa criança, eu vou me manter com esse pai independente do que aconteça.
eu vou continuar com ele independente de quem ele seja, independente do que ele faça, porque eu quero o melhor para o meu filho, né? A gente entra em outro tema que é a maternidade, né? Então, a necessidade de ser a melhor mãe, aquela mãe leoa que vai defender, que vai aguentar tudo por esse filho, então vai inclusive aguentar esse pai, né? Que talvez não me faça tão bem. E isso acontece à torta e à direita, né? Eu já ouvi, inclusive, muitas vezes da minha mãe. Ai, tive muitos problemas com seu pai, mas eu queria que a gente continuasse sendo uma família. Às vezes nem é a melhor opção para a criança. Sim. Porque se os pais estão em um casamento infeliz, pode ter certeza que isso também vai ser difícil para a criança de conviver, né? Mas é tão forte essa lei, praticamente, essa norma de que a gente precisa seguir o script, né? Casar, ter filhos e tal, que é muito difícil. Então, quando eu digo assim, eu tenho 39 anos e tô solteira, não é fácil para mim também não, né? Eu não sou a garotona, é porque eu não quero, é porque eu tô escolhendo, só quero um homem que não seja machista de jeito nenhum. Não é simples assim, é porque eu também tô enraizada nos meus padrões de relacionamento, nos meus padrões de comportamento. A gente acaba repetindo muito, né? Quando a gente tem, como eu tô solteira há um bom tempo, eu tive vários pequenos relacionamentos. E aí dá pra ver que muito. Que eu continuo me repetindo, mesmo fazendo 10 anos de análise. E estudando sobre isso direto. Então, pra gente entender que não é simples. Não é simples mesmo, a gente não escapa. Eu me pego, com toda essa consciência, eu me pego desejando ser escolhida também, porque a mulher, como diria a Valesca Zanello, né? A mulher na sociedade que a gente vive, ela é reconhecida, ela é validada quando ela é escolhida por alguém. Se ela não é escolhida, aquilo é um motivo de constrangimento na nossa sociedade. É claro que a gente se trabalha muito para não encarar assim. Mas pensando no exemplo que você trouxe de uma pessoa que tá com isso, com essa ideia muito forte na cabeça, essa pessoa não vai abrir mão da família. Não dá conta, não sustenta, né? É difícil mesmo. Então, até passar por todo esse processo que você está trazendo de primeiro, desnaturalizar, entender que isso não é normal, que o que o seu corpo fala é importante. Se fortalecer, para isso você precisa de muita rede de apoio. Você precisa dos amigos, você precisa dos familiares, você precisa de rede de apoio que seja profissional também, para justamente entender esses padrões e poder tentar, pelo menos, fazer diferente. Então, é muito trabalho. E aí eu adorei essa história que você trouxe, essa metáfora do nadar contra a corrente. É muito trabalho e a gente cansa. Eu lembrei agora do filme da Barbie, que ela vai lá, ela sai da Barbie Land, quando ela volta, o Ken tinha tomado a casa dela, né, porque ele queria instalar o patriarcado. E aí o pessoal começa, bora mulher, vai lutar pela tua casa de volta, vamos lutar pra tomar o poder de volta para as mulheres. E aí ela deita na calçada e diz: eu só quero chorar agora. Então ela chora, chora, chora. Depois ela se levanta com a ajuda de outras mulheres. Sim. Com a ajuda de outras mulheres. Há um momento ali de conscientização do grupo. E a partir dessa conscientização, apesar de toda a dor, as mulheres se organizam para tomar de volta o poder. E aí a gente já entra em outra questão importante, que o filme é um pouco uma guerra da mulher contra o homem, uma guerra dos sexos. Mas eu entendo também que é uma forma de falar sobre isso, né? Mas que não é isso que a gente busca com o feminismo. Né? A gente não quer... Existem muitos feminismos. Então, existe um feminismo radical, existem várias formas. Mas a gente não quer destruir o homem, a gente quer continuar se relacionando. Quem é hétero quer continuar se relacionando com os homens. Só que a gente quer se relacionar de uma forma melhor, de uma forma mais justa, de uma forma mais segura, né? E eu percebo que uma pessoa que tá muito... O homem também tá muito preocupado. Eu tenho que ser o provedor, eu tenho
que fazer isso, ele pode, às vezes, se tornar abusivo, inclusive se a mulher se sai melhor do que ele, né? Então, são muitas camadas. É muita Sim. coisa. É muita coisa pra gente dar conta, pra gente observar, pra gente analisar, pra gente discutir, pra gente conversar. Você sabe que eu tenho escutado muito isso, tanto dentro do contexto clínico quanto dentro do contexto de amizades, né? Isso da mulher, né? Estão no relacionamento saudável, tá acontecendo, tá todo mundo bem, mas quando a mulher começa a se sobressair, quando a mulher começa a, né, seja financeiramente, seja no status social, a coisa se estremece, né? Então, assim, né? O homem, ele tem um perfil aberto, né? Ele tá ali para conversar sobre questões do dia a dia, né? Sobre questões familiares, ele tá aberto para tudo isso. Mas no momento em que a mulher começa a se sobressair, há o questionamento do redor, né? A Zanello fala sobre isso, né? Da casa dos homens, né? Então, disso, ele é reforçado para ter esse tipo de brincadeira, para falar sobre dessa forma, para agir desse modo, né? Para ser superior à mulher em algum nível. E aí, quando a mulher começa a crescer profissionalmente, né, financeiramente, começa a ganhar mais do que o homem, ele se sente retraído. E às vezes é nessa hora que o machismo grita, né? Porque é nessa hora que ele vai dizer, teus filhos precisam de ti, né? Não, pega aí que tu não pode trabalhar tanto assim, né? Tem alguém aqui que tá precisando de ti, né? Alguém não é nem os filhos, é ele que tá querendo essa mulher dentro de casa cuidando dele, né? Então tem muito isso do momento também que a coisa vai acontecendo, né? Então vou voltar para a questão da reflexão diária, da reflexão constante, do questionamento, né, frequente. Porque tá tudo bem hoje, né? Mas no momento em que que uma dinâmica muda, né? E essa dinâmica pode mudar por vários motivos, é o nascimento de um filho, é um emprego novo, é um desemprego, talvez de um dos lados, né? É um falecimento de uma mãe que estava lhe dando apoio, de um pai que estava próximo, né? Tudo isso pode mexer na dinâmica e aí isso que está estrutural, mas que talvez está escondidinho ali, aparece, né? Ali ele grita, né? Tem um filme sobre isso, eu não vou saber se eu não vou saber se o nome é esse mesmo, mas eu acho que ela Jogo Justo. Que é um casal que estava tudo bem, eles trabalham no mercado financeiro, né? E aí ele vai conseguir um aumento, e ele fica muito feliz com esse aumento, né? Só que aí depois, quando acontece toda a dinâmica, na verdade quem consegue é ela. E aí ele é colocado nessa posição de ela pegou o meu lugar. Eu que ela para ter conseguido isso, ela para eu que ela para estar ganhando isso, né? E aí ele gera toda uma dinâmica aí do filme que tudo começou porque ela, em teoria, né, na cabeça dele, na verdade, não é nem teoria, né, na cabeça dele, pegou o emprego que era dele. Pegou a posição que era dele. Né? Então é isso que a gente está fazendo socialmente também, né? A gente está pegando a posição que foi dada, né, não sei por quem, na verdade sei, né, pela sociedade, pro homem. Quando a gente começa a trabalhar, quando a gente começa a dizer o que quer, quando a gente começa a dizer quero casar, quando eu começo a escolher ao invés de ser escolhida, né? Quando você falou eu tenho eu me questiono isso, né? Tenho 39 anos, mas às vezes me pego querendo ser escolhida. Eu me pego feliz por ter sido escolhida. Né? E eu digo, mas eu fui escolhida? Que conversa é essa, mulher? Não é que deu certo? Sabe? Então, assim, às vezes, ranhuras dentro de um casamento, que dentro de qualquer relacionamento existe, né? Eu me pego querendo passar por cima, porque eu digo, mas ele é tão bom, né? E ele é bom, né? Também não quero desfazer dele, né? São 15 anos juntos, né? Mas não quer dizer que eu não possa colocar algo que está me incomodando, algo que eu não gostei, independente de machismo, misoginia, coisas do dia a dia, né? Então, assim, eu preciso estar confortável com isso, né? Para expor, para falar sobre o que está acontecendo. Eu não posso estar aceitando, né, que ele porque ele é muito bom, então eu vou aceitar isso que está me incomodando. Não, precisa ter abertura dos dois lados, né? Então, que ele também consiga colocar o que incomoda para ele, o que incomoda em mim, para ele, né? Então, que a gente consiga ter mais uma vez a gente volta para abertura, para conversa, para diálogo, né? Que a gente precisa tá sempre nesse processo de construção de um relacionamento, né? E a gente muda, né? Então, assim, são 15 anos. Eu comecei com ele, eu tinha 19 anos, né? Olha o tanto de coisa que aconteceu. Eu estava numa graduação, numa outra graduação.
Aí eu entrei na psicologia, da psicologia eu fui fazer mestrado, doutorado, comecei a trabalhar, né? Então, olha o tanto de coisa que aconteceu, né? E se eu for falar tudo que aconteceu com ele também, né? De mudanças, de formas de ver o mundo, de formas de ver um relacionamento, de formas de pensar o casal. Então, a gente conseguiu mudar, está conseguindo mudar até hoje de forma conjunta, né? Assim, que a gente está caminhando pro mesmo local. Em algum momento, né? Em algum momento as pessoas sentem que estão caminhando para percursos diferentes, né? E tudo bem. E não quer dizer que o relacionamento não funcionou, né? Que o relacionamento não deu certo, né? Foi ali o percurso que cada um virou para um lado, ao invés de continuar juntos, né? Então é isso do constante olhar para isso, né? Do constante pensar sobre isso. É uma verdade dura de engolir essa de que a gente não tem como saber se é para sempre, nunca, né? Eu vi em algum texto alguém dizendo assim, na verdade, acho que foi a Ana Sui. Nenhum relacionamento é para sempre, porque mesmo os que acabam por motivos de morte, eles acabam. Sim. Então, nenhum relacionamento é para sempre e as pessoas não têm essa promessa que as pessoas fazem. Vamos ficar juntos pro resto da vida. Aquilo fala de um desejo do presente, de um desejo atual. Você não tem como saber se esse desejo vai continuar o mesmo daqui a 30 anos, Sim. daqui a 50 anos, daqui a 10 anos que seja. Isso é muito difícil para a gente de encarar, porque a gente cresceu vendo os filmes das princesas da Disney e os contos de fada e o Felizes para Sempre. Só que o filme ele só vai até o Felizes para Sempre. Ele nunca mostra que o trabalho começou ali. Ali é que começou. Sim. A partir dali é que vai começar a coisa, né? Relacionamento dá trabalho. Acho que essa é uma outra mensagem importante que a gente tem que passar, que tem tudo a ver com o que você está falando. Dá trabalho e a gente precisa fazer o trabalho. E muitas vezes as mulheres estão mais disponíveis a fazer o trabalho interior, o trabalho emocional, a se haver com essas questões. Olha, eu não recebi tanto cuidado do meu pai, então tem uma parte minha que deseja encontrar um companheiro que seja também o meu pai. Isso aí que é trabalho de análise, é outra coisa que as mulheres são ensinadas a fazer muito mais do que os homens. Tanto é que mulheres buscam mais terapia do que homens, estatisticamente falando. E aí eu tô lembrando de um livro, que é até um livro que eu quero indicar, da Bell Hooks, que é o Comunhão, A Busca das Mulheres pelo Amor. Que ela vai dizer que apesar de todo o avanço do feminismo, a gente continua desejando ser amada. E tá tudo bem, e a gente precisa. E a gente não pode deixar o amor fora da discussão no feminismo. Ela vem dizer, ficou muito tempo fora de pauta, porque não dava tempo, a gente estava resolvendo outras coisas que também eram muito importantes, mas o amor faz parte da nossa vida e a gente precisa olhar para ele também. E aí ela vai dizer de vários momentos, como ela se envolveu desde jovem na luta feminista. E ela teve relacionamentos longos, eu ainda não. Esse livro dela é bem autobiográfico. Ela contou do primeiro casamento, que durou 15 anos. Foi uma relação que deu muito certo, como você diz. Já deu certo, mas deixou de dar em outro momento. E olha que libertação você poder se separar. Por mais doloroso que seja, você ter a opção. Porque antigamente não tinha. Mas aí, voltando para o que a Bell Hooks fala, ela diz que muitos homens foram aceitando e acatando esse avanço das mulheres, né? Em algumas vezes dividir o mercado de trabalho, mas sempre chega um ponto que para eles é demais, né? E aí a disponibilidade emocional é um desses pontos que ela traz. Ela fala, as mulheres são muito mais educadas para fazer o trabalho emocional, para olhar para si mesma, para se observar, para tentar se curar das suas dores, para tentar ressignificar, do que o homem. Então, o homem, ele aceita, tá bom, vamos dividir as tarefas domésticas. Tá bom, vamos, você pode ganhar tão bem quanto eu. Também se for para ganhar mais também, ele já vai pegar, né? Como tu disse. Mas tudo bem você trabalhar, você ganhar tanto, mas tem alguns pontos que são mais difíceis. E ela, segundo a Bell Hooks, ela fala que um desses pontos é na vida sexual, que os homens ainda querem muito que as mulheres sirvam ao prazer deles, as casadas. Sim. E o outro ponto é esse da disponibilidade afetiva. Eles não querem
como eles não foram incentivados a isso, eles não querem fazer esse trabalho todo. E aí, um ponto fundamental que tu trouxe, esse homem precisa ser cuidado. Esse homem abusivo, e eu não tô aqui querendo romantizar, pelo amor de Deus, né? Se você é uma vítima de um relacionamento abusivo, você precisa ser protegida. Sim. Você precisa ser protegida. Mas esses homens também precisam se cuidar. Esses homens também precisam entender onde é que dói. Uma pessoa que é violenta, tá doendo alguma coisa ali nela também. Tem uma dor ali que ela não tá sabendo lidar, que ela não tá sabendo digerir. E ela vai agir da pior forma possível, com violência, às vezes tentando diminuir a pessoa. Então, esses homens precisam se trabalhar, né? Eu vejo que há um movimento nesse sentido dos homens se reconhecerem, se pensarem, se trabalharem mais, mas ainda tem um longo caminho pela frente. E assim, não é um trabalho individual, né? É um trabalho que precisa ser coletivo, né? Eu não estou dizendo que a mulher que passou por uma situação de violência, por uma situação de abuso, ela precisa entender que esse homem está sentindo uma dor. De jeito nenhum, né? Se afasta, vai cuidar de você. Você precisa de cuidado, né? A mulher, né? Ela não precisa de mais esse peso, né? Já basta o tanto de peso que ela carrega. Mas enquanto instituição, sabe? O que as escolas estão ensinando? Né? O que a gente está ensinando em outros espaços? Né? O que a família está ensinando? Né? O que né, outros profissionais e outras áreas? Né? O que a gente está passando para esses meninos que vão virar homens? Né? Os espaços sociais que esse homem frequenta, o trabalho deles. Né? Quando ele chega no trabalho, o que acontece dentro desse trabalho? Quando o chefe, por exemplo, prefere nomear um homem que talvez não tenha tanta capacidade, né, de currículo mesmo, né, para chefiar determinada situação, mas escolhe porque é homem. Ele vai ter mais pulso, né, ele vai conhecer mais, ele vai se colocar mais, e a mulher talvez não, porque ela é mais na dela, né? Será que o que isso está reforçando, né? Então, assim, estou trazendo esse ponto que é um trabalho institucional, né? Não é um trabalho que é eu e você que vamos dar conta disso, né? Aqui a gente já está dando pontapé, né? Mas é um trabalho que precisa ser coletivo e que precisa ser colocado de forma completa, né? A gente fica ali em pontos específicos trabalhando, né? Às vezes a gente fala que está pregando, está convertido. Né? Então, assim, a gente fala com pessoas que concordam com a gente. E aí, né? Como é que eu vou chegar naquele outro lado? Como é que eu vou chegar naquele que é o agressor, naquele que está vivendo isso e que está naturalizando? E que está dizendo que está tudo bem? Mas por quê? Eu não posso fazer isso? O que tem a ver? Né? E aí vem o cutucar o homem também desse local de privilégio. Né? Se a gente está acostumada com isso e acaba se deixando levar, sendo violentada, imagine um homem que está no local de privilégio. Como é que ele vai se questionar isso? Como é que ele vai se colocar nesse ponto de pensar, será que isso está certo? Será que isso é ok? Será que eu devo mudar? Porque ele está confortável, né? Então, existe a questão também de transferir esse constrangimento. Né? O constrangimento é colocado para a gente e a gente precisa transferir esse constrangimento. A gente precisa colocar isso na mesa, né? Para todo mundo ficar ciente, para todo mundo estar sabendo do que está acontecendo. Né? A responsabilidade não é só minha, a responsabilidade é todo mundo que está envolvido ali. Né? Então, eu acho que é isso de trazer a responsabilidade, entender qual é a nossa responsabilidade nisso, mas entender que a gente também não está sozinho. Né, que a gente precisa que outro... Né, e aí eu falo de políticas públicas, né, eu falo de instituições, de equipamentos públicos, né, de hierarquia de trabalho, né, enfim, a gente pode pensar que vários outros equipamentos, instituições que precisam estar envolvidos nisso. De cultura, de arte, das princesas. O quê? Das princesas. Das princesas. Né? Das contos de fada. Do microsistema até o macrosistema, né? Do individual até a sociedade global. E precisa ter ações para desconstruir isso e para proteger as mulheres de tanta violência também, em todos esses níveis. De fato, a gente aqui somos duas pessoas discutindo que esperamos alcançar, que esperamos né? alcançar mais gente. A gente está saindo dos muros da universidade para vir aqui, né? Tentando instigar, provocar, de repente, mais pessoas. Mas isso precisa estar em todo lugar, realmente, né? Precisa ser sempre cuidado, precisa ser sempre observado. Não
nesse sentido de vigilância, de ficar, eu tô aqui esperando quando essa pessoa derrapar no machismo para ela ser totalmente cancelada, Sim. né? Não, você tem que avaliar se dá para relevar, se não dá para relevar, mas vou reforçar o que você trouxe, não é papel da mulher que é vítima de violência cuidar do agressor. E o agressor é muito protegido na nossa sociedade, Sim. muito. Por quê? Porque existe essa questão do constrangimento da vítima, porque existe a própria relação das pessoas, que são pessoas que também se amam de certa forma, né? Então é muito trabalho que a gente tem pela frente, né? Você trouxe a imagem da nadar contra a maré, a gente tem um oceano inteiro e não podemos fazer isso sozinhas. E esse é um ponto que a Bell Hooks traz também, que é com amor mesmo que a gente vai conseguir transformar. É com amor tanto em casais, mas o amor entre mulheres, o amor entre amigas, o amor entre familiares, o amor pelas pessoas de uma forma geral. Né? Então, para a gente começar a se despedir aqui do nosso episódio, que o nosso tempo está acabando, eu vou trazer nós já demos dicas, né? Eu dei a dica do livro da Bell Hooks e você deu a dica do livro ou do filme. Que é Jogo Justo. Jogo Justo. Pronto, então são aí formas de vocês continuarem pensando sobre essas questões. Eu posso falar de um livro também? Pode. Você falou sobre dicas e aí eu vim pensando nesse livro, que é um livro chamado Conversas Corajosas. Né? Então, é da Elisama Santos. E aí ela traz essa ideia, inclusive, de como que a gente é treinado para não colocar, para não falar sobre determinados assuntos. Né? Então, assim, acho que desde o começo eu trouxe muito essa questão do diálogo, da necessidade de falar, mas a gente precisa saber como falar, né? E aí eu acho que casa muito bem com a história do amor, né? Então eu tenho que falar de forma assertiva, de forma firme, mas de forma amorosa, de forma carinhosa, porque existe um relacionamento ali, né? Existe um afeto, existe um cuidado, né? E aí esse livro é bem legal, que ela vai trazendo exemplos, vai falando sobre isso. Então eu queria deixar essa dica também. Maravilhoso, amei. Existe um vínculo, né? Não tem, um vínculo, às vezes, de anos de relacionamento. Então, assim, a gente acabou enveredando aqui na nossa conversa um pouco para essas questões do machismo estrutural, para a questão de relacionamento abusivo, mas a gente vai finalizar o episódio, assim, com esperança, né? Sim. Com esperança mesmo, porque a pergunta era clara: Patrícia, é possível? E a Patrícia respondeu: é possível. Dá trabalho. Mas também dá muito trabalho viver sem pensar nessas questões, no automático, na naturalização. Então, vamos fazer esse trabalho para que a gente possa ter relacionamentos mais saudáveis, não só de par amoroso, mas também familiares e de trabalho, né? A gente precisa fazer a nossa parte mulher e a gente precisa muito do apoio dos homens. A gente precisa muito desses aliados. Então, assim, o feminismo não é contra os homens. Eu costumo brincar. Eu falo mal de homem por hobby. Não é por conta do divertido. É divertido. Eu acho que tem a reparação. A gente tem o direito de reparação histórica, sim. Mas não é isso que a gente quer com o feminismo. A gente quer realmente aliados. Então, resumindo, eu já vou passar para ti para tu dar uma palavra final também. É possível se relacionar sendo heterofeminista com um homem, dá trabalho, precisa ser pautado nessa abertura, dessa flexibilidade, tanto da mulher como do homem, para dialogar, para reconstruir, para repensar. E isso precisa ser cuidado e discutido em todas as esferas. Diga lá suas palavras finais para esse episódio. Eu quero concordar muito do dar trabalho. E eu fiquei pensando assim, o que é que não dá trabalho nessa vida? Né? Então eu queria deixar assim como recado, né, que vale a pena. Né? Vale a pena. Se está fazendo sentido, né? Obviamente tem que fazer essa reflexão do que faz sentido. Então, se faz sentido para você, se aquele relacionamento está funcionando para você e você está vendo abertura, então vale a pena você ter esse trabalho. Né? Vale a pena e o trabalho está sendo conjunto. Né? Então, se você percebe que o trabalho está sendo conjunto, que está existindo essa reciprocidade, né? Vale a pena. Né? E aí eu falo enquanto uma pessoa que está há 15 anos com a mesma pessoa, que vale a pena, né? O casamento, né, que a gente às vezes brinca que o casamento é uma instituição falida, aquela coisa não funciona, né? Funciona.
Para mim funciona e está funcionando até hoje, né? Amanhã ou depois a gente não sabe, mas até hoje está funcionando, né? Então quero vender isso que sim vale a pena. E quero te agradecer muito, né, pelo convite, por ter tido esse tempo contigo, né? Essa disponibilidade de conversa, de tempo. Foi muito bom, Priscila. Ah, eu que te agradeço por ter vindo, por ter aceitado o convite. Eu sei que a sua vida é super corrida. E agradeço muito a tua participação. Aprendi muito contigo. Acho que a conversa foi super rica para a gente também, né? A gente também está se É aprendendo. constante, né? É. E Patrícia, para a gente finalizar, me diz como é que as pessoas conseguem te encontrar? Rede social? Como é que as pessoas que querem te acompanhar podem te achar? Eu tô no Instagram, patriciaoli.pc, então quem quiser entrar em contato comigo, eu tô por lá. Fiquem à vontade. E eu tô no A Psicóloga Sincera no TikTok, no YouTube e no Instagram, a psicóloga.sincera, tá? E esse episódio vai ser distribuído no YouTube, no Spotify pelo menos. Quem quiser apoiar esse projeto também fica à vontade, vou deixar aqui um QR Code. É um projeto que é independente, então quem acha que faz sentido e quiser apoiar financeiramente, recebemos. Eu quero dinheiro, eu preciso de dinheiro para sustentar esse projeto. Então, queria agradecer a atenção de vocês e até o próximo.